Boa noite, família. Deus abençoe vocês. Nós vamos, nessa noite de domingo, primeiro domingo do mês de abril, participar da Santa Ceia do Senhor. E eu senti no meu coração, pela madrugada, enquanto eu estava orando, que eu deveria colaborar com esse momento. Então eu pensei em fazer um pão e compartilhar com vocês, porque Santa Ceia é isso, né? É compartilhar, é dividir e buscar a Deus. Então, com base nisso, nesse desejo, eu separei uma passagem bíblica aqui, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 15 e os versículos 19 e 20. E eles dizem assim: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar, vamos pedir ao Deus do céu que nos abençoe, que nos guarde nesse momento e que a palavra dele faça sentido na nossa vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido e amado, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor os seus favores, o seu cuidado e a sua misericórdia. Pedimos, Pai, que nesses poucos instantes, Pai, de meditação na tua palavra, o teu Espírito Santo haja em nós, em nosso meio, para que cada um possa compreender fielmente o que ela quer dizer. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, para fazer a tua vontade. Que assim seja. Amém e amém. Bom, com relação a essa passagem bíblica que eu acabei de ler, algumas coisas aqui eu observo nela e eu acredito que essas coisas sejam passíveis de meditação. Primeira questão é que Jesus estava em Jerusalém. Era uma prática do judeu ir a Jerusalém para participar da Páscoa. Era uma prática. Então, onde eles estivessem espalhados na face da terra, quando chegava o período da Páscoa, eles se dirigiam a Jerusalém, terra santa, terra sagrada, né? A terra que Deus separou para eles viverem. Então, onde eles estivessem, eles se reuniam e iam para lá. Jesus estava em Jerusalém por conta da Páscoa e porque saber que ali seria a sua última semana de vida. Então, aproximadamente 6 dias antes da Páscoa, ele entrou em Jerusalém, né? Ele chegou em Jerusalém. E antes da sua morte, na verdade, né? Ele entrou em Jerusalém. E ele inicia o versículo 15 dizendo assim: tenho desejado ardentemente comer com vocês essa Páscoa. Ardentemente participar com vocês dessa ceia, deste momento. Porque a Páscoa havia sido estabelecida por Deus há muitos anos atrás, né? Por conta da praga que iria cair sobre o Egito. Então Deus instituiu a Páscoa, criou a Páscoa para livramento. O verdadeiro sentido da Páscoa é isso aí. É travessia, é livramento, é provisão, é bênção de Deus para a nossa vida. E ele instituiu a Páscoa nos tempos de Moisés, né? E ele disse que as pessoas deveriam comer naquela época, nos tempos de Moisés, deveriam assar um carneiro e comer aquele carneiro delicioso com ervas amargas. E que eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro que eles sacrificaram e passar o sangue nos umbrais das portas, para marcar a porta. E eles deveriam comer com pressa e deveriam deitar arrumados, calçados, porque na hora que fosse avisado, todos deveriam sair de casa e ir embora de uma vez por todas. E que naquela noite o anjo da morte iria passar, né? E que no amanhecer do dia, todos eles seriam dispensados
todos eles sairiam daquela terra, né? Da terra do Egito, seriam dispensados pelo faraó para ir embora para onde eles quisessem ir. Né? Tamanha seria a dor daquele povo egípcio, por conta da morte dos primogênitos. Então Deus instituiu a Páscoa, era uma ceia com ervas amargas, para que eles nunca esquecessem como foi difícil a permanência deles no Egito como escravos. Passado o tempo, a Páscoa continuou sendo, até os nossos dias, ela continua sendo lembrada, né? A passagem, Páscoa, passagem, a libertação do povo de Deus. E até hoje ela continua acontecendo, né? Todos os anos nós celebramos a Páscoa. E nesse dia em especial, Jesus estava com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Ele diz assim: eu desejava muito, ardentemente no meu coração estar com vocês. Né? Então, ele estava em Jerusalém. Isso nos leva a pensar que agora que nós estamos na semana que antecede a Páscoa, Jesus está novamente no nosso meio. Por quê? Porque nós continuamos celebrando o seu nome, nós que cremos. E diz mais, diz assim o versículo 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Aí nós lembramos que Jesus, Filho de Deus, tinha o hábito, o costume verdadeiro de agradecer a tudo. Fosse o pão, um pão especial, fosse um pão simples, ele agradecia. Todo o tempo Jesus agradecia. Uma pessoa agradecida é uma pessoa abençoada por Deus. Uma pessoa mal agradecida, né, ingrata, uma pessoa que tem as suas bênçãos retidas. Então ele inicia agradecendo. Ele pega o pão e antes de repartir, agradece a Deus. Essa deveria ser uma prática minha e sua. O hábito de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Quer seja um filé, quer seja uma alcatra, quer seja uma carne de conserva, quer seja um ovo frito, não importa, agradecer a Deus, porque só Ele é capaz de nos abençoar. E diz mais ainda, e tendo feito isso, né, pega o pão e agradecido a Deus, ele diz assim: façam isso em minha memória. Ou seja, para que eu não seja esquecido. Continuem a repetir essa prática. Continuem a fazer isso sempre, e sempre, e sempre, para que eu não seja esquecido. Para que aquilo que eu fiz não seja esquecido. Né? Então ele tinha essa, digamos assim, preocupação. Desculpa, caiu aqui o negócio. Ele tinha, digamos assim, uma preocupação, entre aspas, né? De que o nome dele se perpetuasse, né? De que esse momento aqui de cear junto com as pessoas se perpetuasse. Um momento de prazer, ninguém senta à mesa na marra, né? Ai, vamos almoçar, hoje ninguém almoçar não, a gente senta com prazer. Por mais simples que seja a mesa, mas a gente está com fome, a gente vai sentar com prazer. E ele diz: façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo. Peguem o pão, agradeçam a Deus, repartam o pão e comam. Esse pão, ele simboliza o corpo de Jesus, né? Mas ele diz assim, olha, observe que ele diz assim: isto é o meu corpo. Nós dizemos que é simbólico, mas Jesus não disse que é simbólico. Ele disse assim: isto é o meu corpo. E todas as vezes que eu, em especial, participo da Santa Ceia, eu creio que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus entra em mim, porque ele diz assim: é o meu corpo, é o meu sangue. Ele não diz é parecido, é semelhante, é simbólico. Ele diz é. Então eu creio que no momento que nós consagramos, aquilo se torna, sabe? Então todas as vezes que aquilo entra em mim, uma parte do DNA de Jesus entra em mim. Eu creio assim, né? Entra em mim para mudar a minha vida, para me transformar, né? E para trazer à memória aquilo que um dia ele fez na cruz do Calvário. E diz assim o versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança.
Se ele diz nova aliança, é porque havia uma velha aliança, né? Qual era a velha aliança? Sacrificar os animais. Aí a partir de Jesus é uma nova aliança. Então a partir de Jesus eu não preciso mais sacrificar animais. Ele se fez o animal. Ele se fez o cordeiro, né? Definitivo. Antes os pecados eram encobertos. O pecado estava lá, mas ele só era encoberto pelo sangue do animal. Mas Jesus vem e perdoa. O sangue de Jesus cobre de uma vez por todas, sem necessidade de uma repetição. Uma vez perdoado aquele pecado está perdoado para sempre. Ele não vai trazer à memória aquele pecado novamente. Perdoou, definitivo, né? Então ele diz assim, essa aqui é uma nova aliança. Isso é um novo pacto, uma nova aliança. Esse cálice, o cálice com vinho, simboliza essa nova aliança, né? Simboliza para nós. Mas para Jesus ele diz, esse é o meu sangue dado por vocês. Então lembre todas as vezes que você participar da Santa Ceia do Senhor, que o DNA de Jesus está entrando em você pela fé. Acredite nisso. O DNA de Jesus todas as vezes entra em você para transformar você de uma vez por todas, para que você possa ser um cidadão, uma cidadã dos céus em nome de Jesus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, né? Ou seja, para vocês. Ele só fez isso por nossa causa. Que bênção, né? Que maravilha. Nós vamos participar da ceia e eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Nós vamos falar com Deus mais uma vez e vamos agradecer a Ele este momento. Senhor Deus poderoso, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Agradecemos esse momento, Senhor, tão especial na Tua presença, quando vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Que o Teu corpo, Senhor, que está aqui simbolizado pelo pão, e o Teu sangue aqui simbolizado por este suco de uva, que ao entrar em nós, em nome de Jesus, possa mudar o nosso DNA. O nosso DNA, Senhor, ele é falho, ele é cheio de erros, ele é imperfeito, mas que o DNA de Jesus, que é perfeito, que é correto, que é íntegro, entre em nós para mudar as nossas vidas de uma vez por todas. Queremos declarar que nós não esquecemos de nos reunir no nome de Jesus e participar da Santa Ceia. Que o Senhor nos abençoe neste dia e que Ele seja, Senhor, um memorial na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Nós não sabemos o que vem pela frente, Senhor, mas pela fé nós cremos que o Senhor está conosco para nos defender, para nos guardar e para nos proteger. Em nome de Jesus, a nossa vida é Tua e seja lá, venha o que vier, sabemos que o Senhor é conosco para guardar a nossa casa e impedir, em nome de Jesus, a entrada do anjo da morte. Abençoa cada um de nós, Senhor, e sela-nos com o selo da promessa, com a nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.